Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a promessa do Espírito Santo. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Nesses mais de 3 anos de canal, cheios do Espírito Santo, nós iniciamos falando sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Entramos no Novo Testamento falando sobre a atuação na concepção, do Espírito Santo, naquele que assumiu a forma humana, Jesus Cristo de Nazaré, o próprio Deus, assumindo a forma humana. Já falamos recentemente sobre uma série de parábolas e ensino de Jesus Cristo, do Espírito Santo atuando em Jesus Cristo, em seus ensinos. E agora, caminhando aqui para o fechamento, talvez, do ministério de Jesus, na pessoa de Jesus, ele, antes que fosse ascendido aos céus, ele deixou uma promessa, a promessa do Espírito Santo. E é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. E a palavra, que é o texto base, referência do nosso vídeo de hoje, ela se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, no capítulo de número 14. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Versículo de número 16, vai dizer assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Grave isso em sua mente. Outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito Santo da verdade, o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me amar será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vamos pular para o versículo 26. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, também, porém, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então aqui é uma palavra extraordinária. Esse capítulo 14 de João é um dos capítulos que eu mais amo na Bíblia Sagrada. Todo o livro de João, mas esse capítulo em especial, ele é muito lindo, traz verdades profundas sobre o Espírito Santo de Deus, sobre a comunhão nossa com o Pai, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. E aqui, entrando um pouquinho dentro da palavra que João usa como o outro, por isso que eu falei no início, o outro Consolador, para você gravar na sua mente. Aqui a palavra grega utilizada para outro é allos. O que significa isso, essa palavra? Outro da mesma espécie, diferente de héteros, na palavra grega, que se refere a outro de outra essência, de outra forma. Mas aqui João, ele utiliza a palavra outro, ou seja, allos, outro da mesma espécie. E aí eu trouxe até esses copos aqui para tentar explicar isso de maneira simples sobre a Trindade. Eu uso muito com jovens. É bem simples, mas pode trazer um entendimento de maneira mais clara para tentar explicar esse mistério do Deus triuno. Aqui 3 recipientes, 3 xícaras diferentes, mas quando eu pego a água, a H2O, que é a mesma essência, e coloco nesses copos, nessas xícaras, nós vemos que nós temos a mesma
essência, a água com a mesma substância, H2O, em 3 recipientes diferentes. E quando Jesus Cristo diz que vai enviar outro, a palavra utilizada para o outro da mesma espécie é o Espírito Santo, com a mesma essência de Deus, com a mesma essência de Jesus. Então esses 3 recipientes, 3 xícaras diferentes, mas com a mesma água, H2O. Assim, de maneira simples, tentando trazer à sua mente a clareza, talvez, do mistério da Trindade. Então nós temos o próprio Deus em 3 pessoas diferentes. O Deus Pai, o Deus Filho, Jesus Cristo, e o Deus Espírito Santo. Então, a água viva que emana do trono de Deus. A mesma essência, o mesmo Deus, em 3 pessoas diferentes. Então, quando Jesus Cristo diz que vai rogar ao Pai para enviar outro, esse halos, outro da mesma espécie, é de maneira simples isso. A mesma essência, o Espírito Santo é o próprio Deus. Assim como Jesus Cristo é o próprio Deus. E o Consolador, a palavra utilizada aqui no grego é Parakletos, que para significa para o lado de, e kletos, chamar ou convocar. Então, Parakletos, chamar, convocar para o lado de. Essa minha tradução aqui, que é a Almeida Edição Contemporânea, ela traduziu essa palavra Parakletos como o Consolador. Algumas traduções, como a NVI, vai traduzir como conselheiro. Já a King James vai traduzir como o advogado. A nova tradução na linguagem de hoje, ela vai traduzir como auxiliador. Para você compreender que apenas em uma palavra a gente não consegue expressar essa função do Espírito Santo. Essa palavra aqui utilizada como Parakletos, porque ele tem essa função de ser chamado, alguém chamado para ajudar ao lado dele. Então aqui pode traduzir como aquele advogado que nos defende, aquele conselheiro que nos consola nos momentos de dificuldade, o ajudador que nos ajuda a vencer a guerra, mas também ele é o encorajador que nos impulsiona a enfrentar as oposições, as adversidades, muitas vezes a rejeição, mas tudo isso para cumprir a vontade de Deus. Esse é o Parakletos, esse é personificado na pessoa do Espírito Santo, aquele que nos ajuda, aquele que nos consola, aquele que nos ensina, como nós lemos no versículo número 26, aquele que nos exorta, aquele que nos direciona. Então, em apenas uma palavra não é capaz de expressar essa palavra Parakletos, personificada na pessoa do Espírito Santo de Deus. E aqui o que é que, nesses versículos, o que é que nós podemos tirar de ensino sobre o Espírito Santo de Deus? Isso aqui é extraordinário. Olha o que é que o versículo 16, na parte B que nós lemos. Para que esteja convosco para sempre. Isso aqui é uma promessa do próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Uma promessa que nós sabemos que não falha, a promessa de Deus, porque Ele não promete para que não possa cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, acaso Ele falou e deixa de cumprir? Acaso Ele prometeu e deixa de agir? Então, essa é a promessa de Deus. Ele estará com vós para sempre. O Espírito Santo de Deus estará conosco para sempre. E nós, como uma mente limitada, humana, às vezes nós não podemos compreender como Ele estará conosco para sempre, se nós chegaremos a um fim em que todos nós iremos descer à sepultura, iremos morrer. E aqui o extraordinário, que a palavra de Deus ela não falha, e a sua promessa ela não falha também, que quando Jesus Cristo está nos dizendo que Ele estará conosco para sempre, o Espírito Santo ele terá uma função de nos transformar esse corpo corruptível em um corpo incorruptível, em que nós estaremos com Deus para sempre. O interessante é que o Espírito Santo de Deus estará em nós para sempre. Quando Jesus Cristo retornar,
aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. E esse corpo aqui, corruptível, será transformado num corpo incorruptível, num corpo glorificado, em que será revelada os filhos de Deus. A natureza, tenha a noção disso, a natureza, ela geme, ela anseia pela revelação dos filhos de Deus. E essa revelação nesse corpo incorruptível, conforme a imagem do nosso Criador, conforme a imagem de Cristo, que é a imagem do Deus invisível, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, nós seremos transformados através do Espírito Santo nesse corpo incorruptível para estar com o Senhor para sempre. Pelo menos, tente imaginar um pouco dessa promessa, tente pelo menos degustar essa dádiva que é a promessa de Deus, de Jesus Cristo para nós, que o Espírito Santo de Deus estará conosco para sempre. O segundo ensino que pode incomodar alguns é no versículo 17, que o mundo não pode receber o Espírito Santo da verdade. O mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Paulo nos diz que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. O homem carnal, ele não pode discernir as coisas espirituais. E quando Jesus Cristo está nos dizendo que o mundo não pode receber, o mundo ele jaz do maligno. O mundo é dominado pelo maligno. Então aquele que está entregue às condições desse mundo não pode receber o Espírito Santo da verdade. Se você quer receber esse Espírito Santo da verdade que estará conosco para sempre, esse Paracletos, Consolador, Encorajador, Auxiliador, Ajudador, Advogado, você precisa buscar em Deus a revelação de Jesus Cristo. Peça a Ele. Eu pedi, Senhor Jesus Cristo, me revela o mistério da cruz. Peça a Ele essa revelação para que você receba o Espírito Santo da verdade. Aquele que nos convence da justiça, da verdade e do juízo. Peça a Ele, que Ele quer te conceder essa dádiva. Mas é preciso um coração que o busque, que o peça, que queira achegar-se a Ele. Primeiro foi, o Espírito Santo de Deus estará conosco para sempre. Segundo ponto que nós aprendemos com esses versículos que acabamos de ler. O mundo não pode receber. E o terceiro, Ele estará em nós. Ele estará em nós, habitando em nós. E aqui eu abro um parêntese. Como nós podemos ter o Espírito Santo? Como nós podemos alcançar e ser casa, habitação do Espírito Santo? E a resposta está nas próprias palavras de Jesus, nesses versículos que nós acabamos de ler lá no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que recebe a revelação de Jesus Cristo. E o mais lindo de tudo, amado por Deus Pai, amado também por Jesus Cristo. Quer ter a revelação de Jesus Cristo em seu coração, quer ter a revelação de Deus, quer conhecer o Espírito Santo da verdade, busque guardar os mandamentos de Jesus Cristo. Busque guardar os mandamentos de Deus. Quarto ponto. Terceiro, Ele estará em nós. Ele habitará em nós. Essa comunhão do Pai em Jesus Cristo e Jesus Cristo em nós através do seu Espírito Santo. O quarto ponto, Ele nos ensinará, lá no versículo 26. É Ele que nos ensina sobre a verdade do Evangelho. É Ele que traz a revelação do mistério da cruz, que é loucura para os gregos, ou seja, para os sábios, para os intelectuais, racionais. Isso é loucura, o mistério da cruz. Para os judeus é escândalo, mas para nós é o poder de Deus, porque nós somos salvos
pelo Evangelho da cruz. E é isso que o Espírito Santo de Deus nos ensina. E muito mais do que isso, ele nos ensina a guardar, ele nos ajuda. Olha, o Consolador, o ajudador, o auxiliador. Ele nos ajuda a guardar os mandamentos do Pai. Ele nos capacita, porque nós somos carnais, nós não somos perfeitos. Mas ele nos capacita quando ele encontra um coração sincero que quer fazer a vontade de Deus, apesar de suas falhas, dificuldades e transgressões, ele nos ajuda a guardar os mandamentos de Deus. Além de nos ensinar, nos capacita a guardar os mandamentos de Jesus Cristo. E o quinto ponto, traz-nos a paz. Ele traz-nos a paz. Olha o que Jesus Cristo diz: eu dou-vos a minha paz. A paz que também é fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, versículo de número 22. Traz ali os frutos do Espírito Santo, que é o amor, a alegria e a paz. Essa paz que o mundo não pode nos oferecer. O homem não pode nos oferecer. Mas o Espírito Santo nos enche com essa paz, com essa leveza, que só pode vir do alto. Mesmo diante das perseguições, tribulações, oposições, adversidades da vida. Mas dentro do nosso ser está a paz que excede todo entendimento humano. O mundo não pode entender. Como assim? Perseguidos, caluniados, rejeitados, oprimidos, mas não angustiados. Porque o Espírito Santo traz essa paz que excede todo o entendimento humano. E aí, quando Jesus Cristo manda essa promessa extraordinária, ele diz que não nos deixará órfãos. Porque quando ele diz não nos deixará órfãos, ele está dizendo, tá, eu estou indo nessa pessoa do corpo de Jesus, mas eu vou voltar para vós no Espírito Santo. Isso é lindo porque o Espírito Santo de Deus em nós é o próprio Jesus em nós. É sentir Jesus Cristo ao nosso lado. É algo palpável, que é aquele que era desde o princípio. O que nós vimos, o que nós ouvimos, o que as nossas mãos apalparam. Então, conhecer Jesus Cristo é saber que Ele está aqui do meu lado, que Ele está me conduzindo a falar essas palavras que vai atingir o coração de alguém. É saber que Ele está aqui comigo. É uma certeza, é uma convicção que Ele está aqui comigo. Que Ele não nos deixou órfãos. Que Ele está conosco para sempre, através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo da verdade. E o mais lindo, ele diz que, porque eu vivo, vós também vivereis. Porque esse Espírito Santo de Deus, ele traz vida. E vida em abundância. A verdadeira vida, a vida eterna, que é o quê? Que é conhecer Deus, o único Deus, e Jesus Cristo, a quem Ele enviar-te. Essa é a função do Espírito Santo de Deus em nós. Trazer vida. E essa promessa que Jesus Cristo está fazendo aqui, que nós fomos alcançados no vídeo de hoje, ela irá se cumprir. E é isso que nós iremos falar nos próximos vídeos, sobre o cumprimento dessa promessa linda do Espírito Santo. Porque é isso que nós queremos. Nós estamos aqui no canal cheios do Espírito Santo, porque nós queremos ser cheios dessa essência. Que privilégio termos o Espírito Santo habitando em nós, o próprio Deus, a essência de Deus. Isso é extraordinário. Dinheiro não pode comprar, fama não pode comprar, prestígio não pode comprar. Porque pessoas pecadoras, miseráveis, mas que Deus escolheu para habitar em nós. Não o mundo não conhece, ele não vê, ele não entende, mas nós o conhecemos e Ele está em nós para nos trazer vida em abundância. E que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na minha vida e na sua. Amém.